A igreja e os cristãos em geral, em nossos dias, continuam falando e falando muito sobre Jesus e sobre a salvação. Mas me parece que estão sendo criados, inventados muitos significados diferentes para essa salvação. Por exemplo, tem sido proposto, e eu não quero aqui fazer um juízo de valores, eu quero só mencionar perspectivas e entendimentos atuais do que seja a salvação anunciada na Bíblia. Por exemplo, tem sido dito que a salvação, na realidade, é o enfrentamento da desigualdade social, o estabelecimento da justiça social. Tem sido proposto que a salvação da Bíblia é o fim do racismo, o estabelecimento da igualdade e respeito pelo próximo, a aceitação da ideologia de gênero, por exemplo. Tem sido proposto também que salvação é ascensão social. Se você é salvo em Cristo Jesus, você vai crescer socialmente, você vai crescer materialmente, economicamente. Tem sido proposto também que salvação nada mais é do que o passaporte garantido para o céu. Se você é salvo, você é uma pessoa que depois que morrer, você vai para o céu. E de novo, não estou fazendo juízo de valores, apenas mencionando o entendimento acerca disso, mas eu quero chamar a sua atenção para Paulo, apóstolo. Ele foi um dos maiores propagadores da salvação que o mundo já viu, um dos maiores propagadores da mensagem do Evangelho. Em Tito capítulo 2, versículo 11 a 13, ele explica essa salvação. Ele diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você percebe com muita clareza aqui que Paulo, apóstolo, condensou o plano salvífico em três realidades. Observe, primeira realidade da salvação é a salvação da penalidade do pecado. Pela graça, Deus nos absolve do castigo decorrente do pecado. Pela sua graça, Deus desiste da ideia de nos punir e Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Preste bastante atenção nas primeiras palavras da passagem que lemos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus Cristo fez de si mesmo um sacrifício suficiente para cobrir o pecado de todos nós, de toda a humanidade. Todos nós quebramos a lei de Deus que temos o dever de obedecer. É só você considerar, por exemplo, os 10 mandamentos que resumem a vontade moral de Deus. Todos nós quebramos esses mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe, guarda o dia de sábado, não tenha outros deuses além do Senhor, e por aí vai. Todos nós quebramos a lei de Deus e estamos debaixo do castigo divino que é decorrente da quebra dessa lei. E Deus não anula essa sentença não, viu? Ele não anula esse castigo porque Ele é justo. Entretanto, Ele aplica essa sentença em seu próprio Filho. Jesus pagou a dívida, Jesus pagou a multa, Ele morreu na cruz em nosso lugar. Veja uma ilustração para entender isso melhor. Imagine que um jovem transgressor da lei e dirigindo seu veículo pela cidade, ele quebra várias leis de trânsito e recebe várias multas, e imagine que por não pagar essa multa ele vai para a cadeia. Acontece que o delegado da cidade é o seu próprio pai, e o seu pai então se vê diante do impasse entre punir o seu filho fazendo justiça ou absolver o seu filho pelos crimes contra o trânsito que ele cometeu. E esse delegado, por ser justo, ele aplica a multa que o seu filho não pode pagar. E ele mesmo paga por essas multas, absolvendo o seu filho do castigo da cadeia. Ele mesmo toma a iniciativa e corretamente paga essa multa. Custou a esse pai delegado uma boa quantidade de dinheiro. Mas para o nosso Pai Celestial não custou uma quantidade de dinheiro, custou a vida do seu próprio Filho entregue em nosso lugar na cruz do Calvário. Então a salvação, em primeiro lugar, é a salvação da penalidade do pecado.
Mas o texto que lemos em Tito também fala de uma segunda realidade da salvação, é a salvação do poder do pecado. A partir do momento que eu estou isento da multa, porque Jesus pagou por mim, então eu posso continuar quebrando a lei de Deus de maneira alguma. A salvação inclui também a libertação do poder, da escravidão, do domínio do pecado nas nossas vidas. A mesma salvação que absolve também nos transforma. Por isso, Paulo escreve no verso 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A salvação nos leva a, primeiro, aprender a abandonar o pecado. Como crianças num processo de aprendizagem escolar, os salvos se tornam também aprendizes de uma nova vida, a rejeitar a irreverência para com Deus, que produz comportamentos que Ele despreza e reprova, o aprendizado de dizer não à nossa própria paixão por prazeres pecaminosos. E nos leva a adotar um estilo de vida que agora é santo e justo, e esse estilo de vida se baseia nos princípios e normas da Bíblia, a palavra de Deus, a viver de maneira que agrada ao Pai, o Criador. Então ele molda o nosso caráter pelo ensino da palavra, pela repreensão da palavra, pela correção. Ele nos purifica de nossa impureza moral. E então nós desenvolvemos continuamente e cada vez mais um modo de pensar bíblico, nós obtemos sabedoria e um comportamento correto aos olhos de Deus, nós vamos obtendo justiça prática. E uma postura reverente para com Deus em todas as coisas, nos tornamos mais e mais devotos. Nós crescemos em sensatez, em justiça prática e em devoção a Deus. E isso também é salvação, a salvação do poder do pecado. E veja, não para por aí. Há uma terceira realidade da salvação, que é a salvação da presença do pecado. O pecado em todas as suas formas, origens, efeitos, será apagado para sempre. É disso que trata Paulo no versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando isso acontecer, o pecado não terá mais espaço nenhum. A bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que vai incluir a ressurreição de todos. Ressurreição para a morte eterna ou para a vida eterna. Os incrédulos vão ressuscitar para serem condenados para sempre. Os salvos em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. E vai haver então o reinado dos salvos numa vida onde somente Deus será adorado e o pecado não terá mais espaço. O pecado não será mais presente. A salvação nos leva a viver com uma expectativa confiante. Não é só uma probabilidade, não. O texto nos diz que nós temos uma bendita esperança que aguardamos a sua chegada com certeza. Cristo voltará trazendo a plenitude do estado de coisas como Deus deseja. Temos então a expectativa e a certeza de que naquele dia e a partir daquele dia e para sempre, o pecado e todos os seus efeitos danosos serão removidos para sempre. Temos a convicção de que não haverá sofrimento, conflitos, lágrimas, pesar e morte. Finalizando esta reflexão sobre salvação, você quer essa salvação para você? Em primeiro lugar, não permita que enganos entrem em sua mente e desviem você da verdade do Evangelho. O âmago da salvação da Bíblia é este que Paulo nos apresenta em Tito capítulo 2. Não tem a ver com desigualdade social, não tem a ver com o fim do racismo, não tem a ver com o fim da pobreza, das doenças, não tem a ver com a melhora do meu nível de vida material. Essas coisas podem ser efeitos da salvação, sim, mas não são a salvação propriamente dita. A verdadeira salvação trata do fim da penalidade do pecado, algo passado que ocorre quando cremos em Cristo. Trata do fim do poder do pecado. É um presente contínuo. O pecado vai sendo cada vez mais destronado na nossa vida diária. E a salvação trata do fim da presença do pecado. Isso é algo futuro. O pecado não mais existirá. Essa salvação verdadeira, nessas três realidades, se torna efetiva por meio da fé em Jesus Cristo.
E isso de toda a humanidade, de todos os seres humanos, somente aqueles que crerem experimentarão essa salvação e serão salvos. Portanto, eu convido a você, creia nesta mensagem de salvação de Cristo Jesus e desfrute plenamente da salvação que há nele. A punição do pecado sendo tirada da sua vida, a transformação constante sendo uma experiência vivida por você, e a promessa e a certeza do fim do pecado nos aguarda na vida futura. Pensando nisso e aprendendo essas verdades, eu convido você a orar comigo nesse momento. Vamos falar com o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação gloriosa que nos traz em Cristo Jesus, o seu Filho, nos libertando da punição do pecado, do poder do pecado em nossa vida diária e da presença do pecado, algo que acontecerá com certeza no futuro, quando o teu Filho voltar. Ele está vivo, ressuscitou dentre os mortos e voltará para pôr fim ao pecado em nossa existência. Louvado seja o teu nome, cremos em ti e queremos desfrutar disso tudo plenamente em nossa vida diária, em nome do nosso Salvador que oramos. Amém. Imagino que essa mensagem tenha sido importante para você, tenha feito a diferença para você. Deixa o seu like aqui nesse nosso canal, deixa o seu comentário nesse vídeo, compartilha com bastante gente essa palavra que pode trazer grande esperança e salvação. Se inscreve no canal da igreja para você continuar recebendo conteúdos bíblicos que vão abençoar a sua vida. Que Deus abençoe e esteja com você.